Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Só você que achou, fica em pé e vamos fazer juntos a leitura com muita reverência. Esse é um momento que nós agora não podemos desviar a nossa atenção. Se o irmão porventura conversar na hora da ministração, diga para ele: você tem que ter reverência, amém? Você diz com delicadeza, certo? Para não deixar o irmão um pouco chateado, mas não deixe de falar, tenha reverência, irmão. Estamos agora ouvindo a palavra de Deus, amém, pessoal? Vamos ler a partir do versículo 54, está escrito assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, diga: cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está ao pé a mão direita, em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Levanta sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de toda glória, Deus que é digno de todo poder e de toda majestade. Aqui, Senhor, está o teu povo, a tua igreja que se reúne para te cultuar, para te adorar e também, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, a todos os teus filhos que aqui estão e também àqueles que acompanham pelas redes sociais. Que não seja, Senhor, simplesmente o homem, mas que o teu Espírito tome a boca do homem, tome a boca do pregador, falando poderosamente a todos nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olhe para a pessoa ao seu lado e diga: por favor, se concentre. Recebe aquilo que o Senhor hoje está liberando do céu. Amados irmãos, muito nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Você lê a sua Bíblia e você vê, tanto no Novo como no Antigo Testamento, inúmeras passagens que falam acerca do Espírito Santo. Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo, dizendo que está voltando para o Pai, indo para a glória, para onde antes ele estava, mas que não ia deixar os seus discípulos sozinhos nessa terra. Ele iria enviar o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo. Jesus, ele não queria que os discípulos, após a sua partida, a sua subida, ficassem sozinhos. E ele disse que eles não se preocupassem, que eles não iriam ficar sozinhos. Eles iriam receber o Espírito Santo. E Jesus falou isso porque lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, o Senhor, pela boca do profeta, já havia dito
que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E depois da subida de Jesus, da volta de Jesus para a glória, à direita do Deus Pai, essa promessa se cumpre, e o Espírito Santo de fato é derramado sobre toda a carne. E a vontade do Senhor, eu digo, é que todas as pessoas venham se encher com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em toda a Bíblia nós vemos ensinamentos sobre o Espírito Santo. Em toda a Bíblia nós vemos os grandes homens de Deus falando que o Espírito Santo veio e que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: por que a Bíblia fala tanto acerca do Espírito Santo? Por que nós somos tão incentivados através dos textos sagrados a ser cheios do Espírito Santo? Há um porquê, há uma razão, e nós vamos entender isto. Amados irmãos, eu quero dizer a todos que um homem que não é cheio do Espírito Santo, ele não está condenado. Vamos quebrar aqui um tabu. O homem não é salvo se estiver cheio do Espírito Santo. Não, ele entrega a sua vida para Jesus, ele recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquele momento, os seus pecados são perdoados, o seu nome é registrado no livro da vida e ele tem a sua salvação. Se ele morrer em seguida, ele vai para o reino dos céus. Mas eu digo para os meus irmãos que Deus, além da salvação, ele tem mais para nós. E esse mais é o Espírito Santo. Você pode ser um crente salvo sem o Espírito Santo, mas o Senhor quer que você seja um crente salvo, cheio do Espírito Santo. E por que, pastor? Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele desfruta do poder de Deus na terra. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem experiências com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vive de forma diferente nessa terra. E aqui eu falo acerca de Estevão. Este homem chamado Estevão, ele nos traz inúmeros exemplos. Este homem nos traz um grande ensinamento. Não, ele não pregou ensinando, ele não escreveu um livro, uma carta, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como João, não, mas ele ensina com a sua vida. O pouco período de tempo que a Bíblia registra sua vida, que a Bíblia fala de sua vida, é um grande ensinamento para nós hoje. Nesse texto que nós lemos, nós vemos acerca dele, Estevão. E o que nós vemos neste texto? Nós vemos um jovem pregando o Evangelho. Mas ele não estava pregando como aqui eu estou pregando para você, porque aqui eu não estou correndo nenhum risco de morte. Eu estou pregando dentro de um templo, e a maioria das pessoas que me ouvem agora pregar são servos de Deus, não me oferecem risco algum de um apedrejamento, de morte. Estevão, ele estava pregando entre pessoas ímpias. Eram pessoas religiosas, mas pessoas ímpias. Eram pessoas que guardavam uma certa religiosidade, mas eram pessoas ímpias. Porque quando Estevão começou a pregar, a falar acerca do reino dos céus, estas pessoas que lhe ouviam começavam a se enfurecer. Conforme nós lemos no versículo de número 54, elas rangiam os dentes, elas ficavam perturbadas, elas estavam odiando a Estevão, somente porque ele estava pregando acerca do reino dos céus, somente porque ele estava anunciando a salvação por meio de Jesus Cristo. Aquelas pessoas religiosas que estavam ali ouvindo a pregação de Estevão não gostaram, e elas ficaram
perturbadas, e elas ficaram realmente perturbadas, com muito ódio, com muita raiva. Mas Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, e um homem cheio do Espírito Santo, ele não se intimida, um homem cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Estevão sabe que as pessoas estão odiando, Estevão sabe que as pessoas estão querendo que ele pare de falar de Jesus e do reino dos céus. Estevão sabe que aquelas pessoas estão para tomar uma atitude de começar ali a apedrejar, mas mesmo assim ele continua pregando, ele continua falando acerca do reino dos céus e de Jesus Cristo, porque um homem cheio do Espírito Santo, torno a dizer, ele não se intimida. Porque alguém está com raiva dele, ele não para. Porque alguém está ali ameaçando, ele não para. Porque alguém de repente está com muito ódio dele, ele não para. Ei, e aqui eu já tiro a primeira lição. Ei, presta atenção por favor. Quantas vezes você se entristece, desanima ou até tem medo, porque sabe que alguém está te odiando, porque sabe que alguém está com raiva de você? Eu quero dizer para você o seguinte: quando você é um crente cheio do Espírito Santo, você não se intimida com quem está com raiva de você, você não fica preocupado com quem está com raiva de você, você continua a sua vida como tem de ser, você continua a sua vida cristã, a sua caminhada cristã como tem de ser. Assim fez Estevão. Estavam com raiva dele porque ele pregava, mas ele continuou pregando. Estavam lhe odiando porque ele falava sobre o reino dos céus, mas ele continuou falando sobre o reino dos céus. Ele não se importou com a raiva que as pessoas estavam tendo, nem tampouco com as ameaças que as pessoas estavam lhe fazendo, porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele vai pregando, ele vai falando acerca de Jesus, acerca do reino dos céus, e quando menos espera, ele leva uma pedrada. Literalmente falando, alguém joga uma pedra nele e dói. E aquela pedra foi a primeira de muitas que jogaram nele, porque as pessoas se enfureceram de tal maneira que elas começaram a atirar pedras em Estevão. Elas começaram a apedrejar a Estevão. Um homem normal naquele momento teria corrido, teria fugido. Um homem normal naquele momento teria dito: tudo bem, eu vou parar de pregar, não falo mais de Jesus. Só que Estevão não era um homem normal, ele era cheio do Espírito Santo. E ainda que as pessoas começassem a lhe atirar pedras, e ainda que as pessoas começassem a lhe apedrejar, ele continuava firmemente falando acerca do reino dos céus. Quantos aqui já foram apedrejados? Deixa eu ver. Quantos aqui já receberam pedradas? Deixa eu ver. Pastor, eu nunca recebi uma pedrada. Pastor, ninguém nunca tirou uma pedra em mim. Será que não? Lá no teu trabalho, será que não tentaram puxar o teu tapete? Será que lá na tua vizinhança não levantaram calúnia contra você? Ei, será que alguém não atirou pedra contra você, falando mal de você por trás? Ei, isto também é pedrada. Isto também é uma pedrada que você recebe. Mas eu quero dizer para você, se você está cheio do Espírito Santo, essas pedradas não vão te fazer parar. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, quanto mais atiram pedras em você, mais você se posiciona na presença do Senhor, mais você continua com firmeza esta caminhada cristã, mais e mais você professa a sua fé em Cristo, o teu Salvador. Começaram a tirar pedras em Estevão, imaginando que ele iria parar, imaginando que ele iria temer, imaginando que ele iria fugir, correr. Só que eles ficaram atribulados ainda mais, e talvez ficaram pensando: poxa, o que acontece com esse homem?
sabe que nós estamos com ódio dele, e que nós somos muitas pessoas, estando ele sozinho, e ele não foge, ele não para, e começamos a atirar pedras nele. Ele está lá ensanguentado, recebendo as pedradas, mas mesmo assim, ele não para, ele não teme, ele não recua, ele não retrocede. Que homem é esse? O que está acontecendo com esse homem? A questão é porque ele não era um homem normal, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Não se tratava de um crente, se tratava de um crente cheio do Espírito Santo. Aí está a diferença. Porque que hoje muitas pessoas estão desistindo da caminhada? Porque que hoje muitas pessoas não aguentam a pedrada? Porque que hoje muitas pessoas têm medo na hora que são ameaçadas? Porque que hoje muitas pessoas, por causa de uma ameaça, por causa de uma situação adversa, ela para de congregar, ela para de vir à igreja, ela para de ser servo de Deus. Sabe por quê? Porque ela é crente, mas não é cheia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo não para, não retrocede, não teme. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ele é cheio da unção, ele é cheio da graça. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, ele tem coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando começaram a atirar pedras em Estevão, sabe o que ele diz? Vejo os céus abertos, a glória de Deus, vejo a glória de Deus, vejo o Filho de Deus à sua direita. Ei, quem é que sendo apedrejado consegue ver a glória de Deus? Geralmente o homem vê a glória de Deus quando recebe o carro novo, quando recebe a cura, quando vê um milagre acontecendo, quando alcança aquela bênção na vida sentimental. Aí ele diz: eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo o céu aberto sobre mim. Quando ele é abençoado, quando ele testifica do poder de Deus, quando ele recebe uma vitória, ele diz: estou vendo o céu aberto, estou vendo a glória de Deus. Mas quando o homem está na prova, na perseguição, sendo injustiçado, sendo apedrejado, ele abre a boca para dizer: estou vendo a glória de Deus. Ele abre a boca para dizer: eu estou vendo o céu aberto. Não, muitos nesse momento murmuram, muitos nesse momento desistem da caminhada. Mas o homem cheio do Espírito Santo, mesmo estando sendo apedrejado, ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ver o céu aberto sobre a sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diz: você consegue ver a glória de Deus quando a porta se fecha? Ou só quando ela se abre? Você consegue ver a glória de Deus quando é acometido por uma enfermidade? Ou só quando está saudável? Você consegue ver a glória de Deus quando está passando pelo deserto? Ou só quando está em verdes pastos? Estevão, ele via a glória de Deus quando estava sendo apedrejado, quando estava sendo odiado, quando estava debaixo de ameaças. Estevão, ele via os céus abertos sobre ele quando estava no meio de terríveis adversidades. Aleluia. Mas sabe por que isto tem uma explicação? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Diga: Estevão era. Diga: cheio. Diga: do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente nessa terra. Aleluia. Ei, mas não para por aí. O que mais me chama a atenção é que Estevão, no momento em que está morrendo, ele está desfalecendo, o sangue está derramando, ele está sem forças, ele está no finalzinho da vida, ele está desfalecendo, ele já está quase morrendo, mas ele dobra os joelhos, levanta as mãos para o céu, e um clamor
Escute, ele está cheio de hematomas, banhado no próprio sangue. As pedradas eram fortes, eram muitas pessoas lhe apedrejando. Ele já estava sem força, as forças estavam se esgotando, ele já estava morrendo. Ele diz: Senhor, eu entrego o meu espírito, porque sabia que já ia morrer. Mas antes de morrer, ele dobra os joelhos, levanta as mãos e um clamor ao céu. E sabe por quem ele vai clamar? Sabe por quem ele vai clamar? Versículo 60. Acompanhe isso na sua Bíblia. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Vem cá, ele não está orando por um parente, por um amigo. Ele não está orando, clamando por um filho. Ele está clamando pelas pessoas que estão lhe matando. Ele está clamando pelas pessoas que estão lhe assassinando. Isto é comum de se ver, irmão? Porque o normal é o homem dizer: Senhor, manda um raio para matar todos. Senhor, eu estou aqui sendo apedrejado injustamente, não fiz mal algum para ninguém. Senhor, manda um raio para matar todos. Abra o céu agora, manda fogo para consumir esses ímpios que estão me matando, me apedrejando. Ele não faz isso. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não deixa o seu coração se corromper, ele não deixa o ódio ter espaço no coração, ele não deixa o ressentimento tomar conta do seu coração. Um homem cheio do Espírito Santo, ainda que lhe ofendam, ainda que lhe apedrejem, ainda que sejam injustos para com ele, todavia ele não guarda mágoa, ressentimento, porque ele sabe que a mágoa, o ressentimento lhe aparta de Deus, não agrada a Deus. Estevão via as pessoas lhe apedrejando, lhe assassinando, mas ao invés de ficar com ódio destas pessoas, ao invés de retribuir com a mesma moeda, ao invés de pagar mal com mal, ao invés de orar mostrando um ódio, um ressentimento, pedindo para Deus punir, não, ele ora dizendo: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Senhor, perdoa estas pessoas. Ah, meu amado irmão, é muito lindo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vemos hoje tantas contendas no meio do povo de Deus, e às vezes nós vamos olhar porque dá vontade de rir, parece uma piada. Irmã está com ódio da outra irmã porque ela foi passando e a irmã não estendeu a mão para lhe dar a paz do Senhor, o suficiente para ela criar no coração ódio. Irmão está intrigado com outro irmão porque ouviu dizer que o irmão estava falando mal dele, o suficiente para deixar o ódio entrar no coração. Esta é a realidade que nós vivemos hoje. Mas isto é a ausência do Espírito Santo, porque quando um é cheio do Espírito Santo, como uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não permite que o seu coração se encha de mágoa, de ressentimento. Ainda que alguém lhe ofenda, ainda que alguém lhe persiga, ainda que ela esteja sendo injustiçada, ela dobra os seus joelhos e ela tem ânimo para orar: Senhor, abençoa aquela pessoa que me persegue. Senhor, abençoa aquela pessoa que está me odiando. Senhor, muda o seu coração, não deixe ela ficar com raiva de mim, abençoa a vida dela. Senhor, é assim, meu amado irmão, que nós temos que ser. Ei, em nome do Senhor Jesus Cristo, você agora está entendendo porque que a Bíblia nos fala muito sobre o Espírito Santo e porque que os textos sagrados são incentivo para nós buscarmos o Espírito Santo e nos enchermos com o Espírito Santo, irmãos. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele é diferente. Ele vê o que outros normais não veem. Você lembra
de Eliseu, um monte de soldados que veio para lhe prender, ou até lhe matar, e Eliseu está lá dentro da tenda, seu servo Geazi estava com ele. Seu servo Geazi sai da tenda, e quando ele vê em volta da tenda um monte de cavalos, soldados armados, que veio para prender e matar a Eliseu, ele entra novamente para a tenda gritando: ah, meu Senhor, o que faremos? Soldados e cavalos estão nos cercando. O profeta Eliseu olha, vê os mesmos soldados e cavalos, vê os mesmos que ele viu, só que ele consegue ver além. Ele diz assim para Geazi: acalma o teu coração, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas quem é que está conosco? Eu não estou vendo ninguém, só estou vendo aqui os soldados que vieram para te prender ou te matar. Aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele, para ele ver o que eu estou vendo. E quando o Senhor abre os seus olhos, ele consegue ver, ele consegue visualizar um exército de carros de fogo. Ele consegue enxergar o exército de Deus que ali estava para guardar a vida de Eliseu. Ele não via porque não era cheio do Espírito Santo, mas Eliseu via o exército de Deus porque ele era cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele vê o que os outros homens normais não veem. O homem cheio do Espírito Santo, ele pensa o que os outros não conseguem pensar. O homem cheio do Espírito Santo, ele age de uma forma que as pessoas normais não conseguem agir. Você vê Estevão, um homem normal correria, fugiria para salvar a sua vida. Um homem normal se intimidaria, ficaria com medo e parava de pregar. Um homem normal certamente recuava, mas Estevão não recuava, porque ele estava vendo os céus abertos, a glória de Deus. Ele não recuava, porque ele sabia que se morresse ali, ele estava apenas passando da terra para a glória. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento, ele consegue ser diferente dos demais, irmãos. E por esta razão nós temos que buscar ter esta vida cheia do Espírito Santo. Escute, você lembra de Davi? Era cheio do Espírito Santo, só que ele comprometeu sua comunhão com o Espírito Santo na hora que cometeu um adultério. Na hora que pecou, cometeu um adultério. Na hora que assassinou o marido da mulher com a qual ele havia adulterado. Ele naquele momento comprometeu sua comunhão com o Espírito Santo. Mas quando o profeta Natan vem para lhe repreender e mostrar todo o seu pecado, todo o seu erro, ele imediatamente se arrepende, e a oração que ele vai fazer urgentemente ao Senhor é: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não vai fazer menção do reino, da coroa, do trono, porque ele sabia que ser cheio do Espírito Santo era mais importante do que estar sentado no trono. Ele sabia que ser cheio do Espírito Santo era mais importante do que estar com a coroa de rei na cabeça. Ele sabia que ser cheio do Espírito Santo era mais importante do que ter dinheiro, ouro, prata, fama e status. Ei, é por isso, amados irmãos, que nós devemos buscar o Espírito Santo, se encher com o Espírito Santo, porque isto é mais importante do que tudo. É mais importante do que tudo. Venha comigo no Salmo 51. Já daqui a pouco estarei finalizando, mas venha comigo no Salmo 51. Veja que coisa linda as palavras de Davi, quando ele percebe que devido ao seu pecado ele compromete a sua comunhão
com o Espírito Santo. Veja no Salmo 51, Davi, ele vai orar, no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No 11 ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ei, ele pouco se importa com a posição, com o trono, com o status, com o dinheiro, com o poder, com a fama, com a coroa. Ele pouco se importa com tudo isso, porque ele sabia que ser cheio do Espírito Santo era mais importante que tudo isso. Ele sabia que ser cheio do Espírito Santo era muito mais valioso do que tudo isto. E nós sabemos disso? E se sabemos, por que nós não priorizamos o Espírito Santo? Você sabe como é que um homem ora a Deus quando descobre que está com uma enfermidade incurável no corpo? Ele se derrama diante do Senhor. Ele se ajoelha, ele clama, ele chora, ele geme. Ele pede ao Senhor o socorro, ele suplica diante de Deus pela sua cura. Você sabe como é que uma mulher ora pelo um filho quando está nas drogas? Ela se ajoelha, coloca o rosto no pó, chora, se derrama perante o Senhor. Ela usa toda a sua fé para clamar pelo filho que está nas drogas. Por que nós não fazemos assim? Para nos enchermos com o Espírito Santo. Por que nós não buscamos o Espírito Santo com esta fervente oração, com este fervor? Porque nós não entendemos o quanto é importante ser cheio do Espírito Santo. Nós não vemos isto como algo que seja prioridade. Nós não vemos isto como algo que seja tão importante. Ah, pastor, mas eu busco, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu clamo. Ela clama, ela faz uma oração de 3 minutos, e daqui um mês, quando ouve novamente uma pregação sobre o Espírito Santo, é que vai novamente fazer outra oração, buscando o Espírito Santo, para se encher do Espírito Santo. Não é como aquela pessoa que sabe que está enferma e precisa de um milagre para ser curada. Não é como aquela pessoa que sabe que um filho está nas drogas e precisa de libertação divina. Não, não é. A sua oração não é fervorosa, a sua busca não é verdadeira. Ela não clama com fé, ela clama por clamar, ela abre a boca e pede, mas ela não pede com fé, ela não pede como se fosse algo que fosse prioridade para a sua vida. Ela não faz isso. É por isso hoje que a igreja está do jeito que está, morna, apagada, sem poder. Escute, nós vemos hoje igrejas lotadas e muitas pessoas dando risadas por causa de uma pregação engraçada que nos leva a sorrir, mas o poder de Deus ninguém vê. Nós estamos vendo hoje muitas mensagens que parecem mais palestras e não pregação, mensagens motivacional, que faz a pessoa se encher, enche o ego da pessoa, mas o poder de Deus ninguém vê, porque o poder de Deus só se vê quando tem a presença do Espírito Santo. E hoje a igreja, infelizmente, não está vendo isso como prioridade, não está buscando isso com fervor, como se fosse algo importante e necessário para a sua vida. Quando você abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, você vai ver o que é que a igreja primitiva priorizava. Depois que eram salvas, ela se juntava, clamava até receber o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse: eu estou indo, eu estou voltando para meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ensinava: a prioridade agora é se encher do Espírito Santo, a prioridade agora é se encher do Espírito Santo. E a igreja fazia isso, se reunia e clamava, e o Espírito Santo batizava. A igreja buscava com intensidade
verdade, o batismo com o Espírito Santo, e a igreja era totalmente cheia do Espírito Santo. Mas hoje, quando é e onde é que se vê isso? O povo hoje, escute, a igreja hoje não está buscando o Espírito Santo desta forma, como deveria buscar, e o resultado é uma igreja apagada, morna, é uma igreja infelizmente ausente do poder de Deus. Eu não preciso, amado irmão, ver luz piscando, ver peça teatral, eu não preciso ver grupo de coreografia dentro da igreja para eu sentir a presença, para eu me alegrar, para eu festejar, comemorar. Não, basta eu ser cheio do Espírito Santo, eu vou me alegrar. Basta eu ser cheio do Espírito Santo, eu vou me saciar. Basta eu ser cheio do Espírito Santo, e verdadeiramente isso é o suficiente para eu gozar do céu na terra, desfrutar do céu estando na terra, irmão. Você pode aplicar o teu coração em buscar o Espírito Santo, porque uma vez sendo cheio do Espírito Santo, você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Só sabe do que eu estou falando quem já viveu isso. Não será mais o mesmo. E o Senhor Jesus, Ele diz para você, em Lucas capítulo 11, Ele diz para você, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Veja o que o Senhor Jesus, Ele diz, no capítulo 11, e no versículo de número 13. Eu não quero nem ler todo o contexto, porque você já conhece muito bem essa passagem bíblica. Mas eu quero ir direto para o versículo 13, onde Jesus ele diz: pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O que o Senhor está dizendo? O homem, ele tem uma índole má, isso é da natureza humana. Mas mesmo assim, quando um filho lhe pede algo, ele vai dar o que é bom para o filho. Ele faz um esforço para dar o que é bom para o filho. Ele faz o que é bom para o filho. Ainda que o filho venha lhe pedir algo que seja difícil, mas o homem se esforça para fazer o que é bom, dar o que é bom para o filho. E o nosso Pai, Jesus estava dizendo, e o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. Só que esse pedir não é apenas estar sentado, Senhor, me dá o Espírito Santo. Estou sentado aqui com o celular na mão aqui, ó, Instagram, os vídeos do Instagram, passa Instagram. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, vou olhar uns vídeos aqui no YouTube, vou assistir um filme aqui na Netflix. Aí ela se lembra, vixe, eu tenho que me encher do Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo, e continua assistindo. Não é assim. Não é assim, irmão. A pessoa tem que de fato buscar. A pessoa tem que de fato buscar. Ela tem que desejar. Ela tem que almejar. O Senhor quer ver isso. O Senhor espera ver isso. O Senhor quer que a igreja entenda, após a salvação, a prioridade agora é ser cheio do Espírito Santo. Eu entreguei vida para Jesus, eu fui salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Agora a prioridade não é o carro, não é a casa, não é o casamento. Agora a prioridade é ser cheio do Espírito Santo, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele desfruta do poder de Deus nessa terra. Ele vive diferente, ele desfruta de intimidade com Deus, ele tem experiências com Deus. É isso que o Senhor quer que a igreja entenda. O Senhor quer que a igreja seja como a igreja primitiva, que priorizava e buscava isso, irmãos.
priorizava e buscava isso. Não é apenas assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo e ponto final. Jejuma pelo batismo com o Espírito Santo. Ora na madrugada para ser cheio do Espírito Santo. Renuncia algumas coisas para entrar em uma oração, em uma intimidade com o Espírito Santo. É isto que o Senhor espera, porque hoje tem pessoas que nem acreditam no batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que não acreditam, pastor, eu não acredito nisso, que eu nunca senti nada, eu nunca falei em mistérios, pastor, esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, pastor, eu acho que isso aí é ultrapassado, não acontece mais. Não acontece, porque hoje a igreja não prioriza isso, porque hoje a igreja não busca isso. Se nós queremos algo, nós temos que buscar aquilo que nós queremos. Se nós queremos algo, nós temos que buscar aquilo que nós queremos. Jesus ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. No mesmo contexto, no capítulo 11, no versículo 9, ele diz isso. E lá no 13 ele diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o Senhor espera que nós realmente venhamos buscar, aplicar o nosso coração em buscar. Se a igreja fizer isso, certamente a igreja vai se encher do Espírito Santo e vai viver diferente nessa terra. Imaginemos um culto como esse, e a igreja cheia, e todas as cadeiras ocupadas por crentes cheios do Espírito Santo. Imagina como é que estava aqui o negócio, meu irmão. Você tem como imaginar como é que é um culto desse? Não é um culto desorganizado, cheio de gente pulando, gritando, nada disso. Porque às vezes as pessoas confundem as coisas. Mas sim um culto cheio de poder. Um culto cheio de poder. O irmão não consegue cochilar na hora do culto, porque o poder de Deus está fluindo, o Espírito Santo está presente. O irmão não tem vontade, não tem ansiedade para terminar o culto, para ir embora. O irmão não fica na igreja pensando no futebol, pensando no filme que quer assistir quando chegar em casa, porque ele está se enchendo do poder, ele está contagiado pela glória de Deus. Ei, é assim. Olha para Atos dos Apóstolos, mais uma vez faço menção da igreja primitiva, como eram os cultos naquele lugar, como eram os cultos na época da igreja primitiva. Os irmãos se reuniam, o apóstolo Paulo começava a pregar, às vezes o sermão durava mais de 2 horas, e ninguém ficava ansioso para ir embora. Não, ninguém ficava ansioso para ir embora. Aconteceu uma vez de um jovem cochilar um pouco, dormindo lá do 2º andar no parapeito, e caiu e morreu, quebrou o pescoço em pleno culto, imagina. Só que ele estava num ambiente que o Espírito Santo estava presente. Os irmãos descem lá, o apóstolo Paulo toca nele, faz uma oração rápida, e ele novamente começa a andar, a falar, ele ressuscita. Que coisa tremenda, irmãos. É mais ou menos assim, um culto onde todos são cheios do Espírito Santo, é um culto cheio de poder, a glória do Senhor se faz presente, é gente sendo curado, é paralítico se levantando, é morto sendo ressuscitado, são pessoas que chegam preocupadas e saem cheias de paz. Ei, as pessoas não ficam preocupadas com as perseguições. A época de mais perseguição foi na época da igreja primitiva, mas eles não tinham medo, eles não ficavam preocupados. Por quê? Porque os cultos eram repletos da presença, eram cheios do Espírito Santo. Assim tem que ser hoje, mas hoje nós temos que buscar, irmãos, nós temos que buscar. Isso não se compra com dinheiro, não, isso não se compra com dinheiro. Nós temos que buscar, não adianta
pedir um pouquinho do Espírito Santo que está na vida do irmão, porque não funciona dessa forma. A fonte é o céu. Tem que clamar a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Não aceite ter uma vida sem a presença do Espírito Santo. Não aceite viver um cristianismo raso. Não, você tem que se aprofundar, você tem que se encher, você tem que ser diferente, você tem que ser como Estevão, cheio do Espírito Santo, irmãos. Aí depende de você, não depende de mim, nem de quem está ao seu lado. Aí vai depender unicamente de você. Amém, pessoal? Amém, irmão? Uma coisa eu digo: quem está cheio do Espírito Santo vive diferente, é como Estevão. Hoje tem pessoas que quando é ameaçado já entra em crise de depressão, crise de ansiedade. Estevão foi apedrejado. Eu vejo o céu aberto, a glória de Deus, os filhos de Deus assentados à sua direita. É mais ou menos assim. Meu Deus, ouvi dizer que a porta de emprego vai se fechar lá no meu trabalho. Estou com medo, e agora como é que eu vou pagar minhas contas? Pastor, estou depressivo. Se é cheio do Espírito Santo, oh, eu vejo a glória de Deus. A portinha vai se fechar, mas vai se abrir uma porta bem grandona, bem maior. Aleluia. Ah, pastor, estou com medo, pastor. Eu estou com medo, pastor. Eu estou com medo de perder meu namorado, minha namorada, meu relacionamento. Pastor, estou com medo, estou com medo. Está com medo, está com medinho. Devia estar com medo de perder a presença do Senhor. Devia estar com medo de perder a presença do Espírito Santo. Ei, foca naquilo que é mais importante. Foca naquilo que é precioso. Nós estamos vivendo o finalzinho, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu disse a princípio, você pode ser salvo sendo um crente sem ser cheio do Espírito Santo, mas o detalhe é que é difícil, e a cada dia que se passa vai ficando mais difícil de você continuar nessa caminhada sem ser cheio do Espírito Santo, porque é uma tentação aqui, é uma adversidade ali, é uma perseguição ali, o diabo se levanta acolá, e a perseguição vem, e as crises vão se levantando, vão passando a existir, e as adversidades vão surgindo, e as tentações vão ficando cada vez mais fortes, e o mundo cheio de prazeres está apresentando para você coisas deliciosas aos teus olhos, atraentes aos teus olhos. Ei, é difícil. Você pode ser salvo sem ser cheio do Espírito Santo, mas é difícil continuar nessa caminhada até a vinda de Jesus, não sendo cheio com o Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo é que nós vamos vencer essa perseguição, essa tentação. Por que Jesus falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém, não ponham a cabeça fora do cenáculo, enquanto não forem cheios do Espírito Santo, enquanto não se revestirem com o Espírito Santo? Porque Jesus sabia o quanto era difícil eles permanecerem em meio a tantas tentações, em meio a tantos perigos, em meio a tantas perseguições, estando vazios, estando sem o Espírito Santo. Mas depois que eles se enchem, eles saem pregando, eles saem pregando, eles saem pregando. Alguém disse para Pedro: cala-te, não fala-te de Jesus para ninguém, senão nós vamos te matar. Pedro olha para a cara dele e diz assim: mais me importa fazer a vontade, obedecer a Deus, do que aos homens. E continua pregando, e continua pregando. Eles não têm medo, eles são corajosos, eles são ousados, eles dobram os joelhos e os céus se abrem, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Quem quer viver assim? Quem quer viver assim? Tem certeza absoluta? Não, eu vou perguntar de novo: quem quer viver assim? Quem realmente quer ser cheio do Espírito Santo? Escute, abra mão, renuncia as coisinhas fúteis que está tomando tanto teu tempo, e se aproxima mais do Senhor em oração, e desce mais na presença do Senhor. Coloque isso em ordem de prioridade na tua vida, porque desta forma você vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Se coloca de pé em nome de Jesus.